Vida saudável, mais equilibrada. Em busca de qualidade de vida, está no ar o Edição Saúde. Confira agora os destaques do programa de hoje. Mais mulheres que homens sofrem de enxaqueca. No Brasil como um todo, 20% das mulheres têm enxaqueca e 9% nos homens. A automedicação pode piorar a situação de quem tem enxaqueca. Com o tempo, aquela dor que o remédio tratou volta exigindo uma nova dose daquele remédio. O Edição Saúde começa agora. Quem já não teve uma dor de cabeça? A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 90% da população mundial já teve algum dia da vida pelas mais variadas causas. Uma delas é a enxaqueca. A enxaqueca é uma doença crônica. Uma doença crônica, aquele tipo de doença que tem hora para começar e não tem hora para ir embora. A enxaqueca é uma doença neurológica crônica que se manifesta pelas crises de dor de cabeça. Dor de cabeça é o sintoma mais dramático da enxaqueca na maioria dos casos. É o sintoma que mais chama a atenção, é o sintoma que costuma levar a pessoa ao médico. Dores de cabeça que podem vir de um lado da cabeça, que são normalmente de moderada, forte intensidade, que podem latejar. Uma dor que pode se localizar em qualquer ponto da cabeça. Não tem uma razão específica. Um dia pode doer aqui, outro dia pode doer aqui e outro dia pode doer ali. Mas a enxaqueca não se restringe unicamente à dor de cabeça. Que são acompanhadas de incômodo com a luz, incômodo com o barulho, presença de enjoo, às vezes até vômitos. Pode aparecer também um tipo de fenômeno visual que a gente chama de aura, que é uma alteração visual como pontos luminosos, embaçamento visual, perda visual, linhas em zigue-zague. E essa alteração dura de 5 minutos até 1 hora. Dor cervical, tonturas, incômodo com cheiros, irritabilidade, ansiedade, preocupação. A pressão arterial pode subir, pode cair, enfim, a pulsação, os batimentos cardíacos podem se alterar. Eu acho que a pior hora para você ver se você sofre de pressão alta é quando você está numa crise de enxaqueca, porque nessa hora a tua pressão pode e até talvez vá se alterar. Então, nesse caso, a pressão é mais um sintoma da doença. Estima-se que 15% da população mundial sofra com a enxaqueca. A média brasileira segue a tendência. Na população geral, aqui no Brasil, a enxaqueca comete 15% das pessoas. E no Sudeste, acomete 20%. Calcula-se que de cada homem com enxaqueca, tem cerca de 3 a 4 mulheres com enxaqueca. Se a gente separar entre homens e mulheres, no Brasil como um todo, 20% das mulheres têm enxaqueca e 9% nos homens. Se a gente olhar para a mulher no Sudeste, a gente vai para casa dos 30%. Pode estar ligado ao desequilíbrio hormonal, que se manifesta ciclicamente através das menstruações. Esse fator hormonal na mulher é sempre muito importante. E também a enxaqueca, ela se intensifica e ela aparece com mais frequência depois de que a mulher começa a menstruar. Logo que eu comecei a tomar pílula anticoncepcional e depois de alguns meses, imediatamente eu comecei a sentir essas enxaquecas. Apesar da tendência indicar que boa parte das pessoas começa a sofrer com enxaqueca na adolescência, não se pode generalizar. As pessoas podem começar a ter enxaqueca desde muito novinhas, crianças e até bebês, até muito velhas, na 9ª década de vida, 10ª década, não tem limite. Meninos e meninas têm uma prevalência igual, têm uma frequência igual de enxaquecas, na base, na média de 5% em crianças. Todo tipo de desequilíbrio pode ser um fator desencadeante de enxaqueca. Bebida, umidade, estresse, poluição ambiental, ambientes aglomerados, tudo isso pode desencadear uma enxaqueca em quem tem essa predisposição. Muito barulho, muita luz, muito sol, falta de sono, excesso de sono. Existem fatores emocionais, psicológicos, existem fatores ligados ao estilo de vida, ao ritmo de vida, existem alimentos ou alterações alimentares. Carnes curadas, salame, salsichas, queijos como o roquefort, gorgonzola, frutas cítricas, chocolates,
sorvete, todos esses alimentos que estão nessa lista, eles são potencialmente desencadeadores da enxaqueca. A pessoa que está acima do peso, ela tem uma sobrecarga metabólica, ela tem uma alteração circulatória, ela pode até ter a apneia do sono, quer dizer, com o aumento das estruturas de via aérea superior, ela passa a roncar, passa a ter um sono ruim e acorda com dor de cabeça, acorda cansada, acorda desanimada. E sem dúvida que é um fator importante. A pessoa que sofre de enxaqueca, ela deve ter muito cuidado com os excessos, porque tudo que é em excesso pode causar enxaqueca. Se você está numa posição muitas e muitas horas e gera contratura muscular, ou se você está fazendo exaustivamente uma tarefa, quer seja visual, quer seja intelectual, quer seja física, aquilo pode desencadear uma crise. A enxaqueca está muito ligada à sobrecarga de uma maneira geral. Essa desarmonia pode se manifestar em seus sintomas num indivíduo até quando ele sai da rotina. Por exemplo, ele dá mais risada do que ele deveria. Ele tem uma emoção muito boa por muito tempo. Ele pode ter uma crise de enxaqueca. Um jejum prolongado, ficar muitas horas sem se alimentar ou pular alguma refeição, isso é prejudicial porque no processo metabólico do jejum, existe liberação de substâncias que vão para o cérebro e essas substâncias, elas vão desencadear esse desequilíbrio. Você pode não ter dor de cabeça a semana inteira. E aí você relaxa, acaba o teu trabalho na sexta-feira, você vai dormir maravilhosamente e você amanhece no sábado com aquela dor de cabeça que te atrapalha o fim de semana. Por quê? Porque aquela adrenalina durante a semana estava, de certa forma, contraindo os teus vasos e não deixando uma dor de cabeça aparecer. Da parte emocional, um dos fatores mais importantes é a ansiedade, a preocupação excessiva, medos, fobias, pânico, a pessoa que se sobrecarrega e a partir disso acaba gerando um estresse, uma ansiedade, uma tensão, e isso deflagra mais as crises. Você já começa a sentir um mal-estar e, tipo assim, avisando que você já vai ter, né? Então já é o primeiro sinal. Aí realmente é que é a hora, quando você sente que vai ter essa dor, já é o momento para você tomar um medicamento para que não piore. O segredo é logo no início atacar a dor. Diagnosticar a enxaqueca não é tarefa fácil, por isso a prevenção é o melhor remédio. É o que você vai ver no próximo bloco. Eu procuro fazer atividades físicas 3, 4 vezes por semana.